Abra sua Bíblia, prega aí. Abra na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Eu queria que colocasse aqui no Rolyrix. Efésios capítulo 2. Coloca o capítulo todo aí, que nós vamos meditar nesse texto. Efésios capítulo 2, do 1 ao 22. Só que nós não vamos ler todo. Você deixa aberto nesse texto. Eu vou ler apenas um texto, porque ele é muito extenso, para a gente ganhar tempo. E você não feche sua Bíblia, tá certo? A gente vai passear por ele, por esse texto. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Está aqui? Eu queria que você colocasse, meu irmão, o verso 19. Esse vai ser o texto que vai reger. Todo o capítulo é importante, mas esse texto vai reger aquilo que nós vamos meditar nessa noite. Vamos ler todos juntos o versículo 19, no 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros. Antes, sois concidadãos dos santos e membros da família de... Se você tiver uma caneta, risque essa parte embaixo aí. Família de Deus. Família de Deus. Certo? Grife aí, ou você tem um marca-texto, grife essa frase, família de Deus. E deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, nesse capítulo. Irmãos, esse ano Deus tem ministrado muito no coração e tem me levado a ter uma visão da igreja, muitas vezes que sai da visão de muitos. A visão da igreja como família, porque é o que de fato ela é. A igreja é uma família. Diga comigo, a igreja é uma família. Novamente, a igreja é uma família. É isso que a igreja é. Ela é outras coisas, mas a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver que o termo família vai ser muito usado. Deus, através de Paulo, está aqui mostrando os mistérios dos propósitos de Deus com relação à igreja, tornando ela uma família de Deus. Então, Deus tem me dado um tema para esse ano, para a gente trabalhar com a igreja, e eu creio que esse tema vai ser levado por todos os anos, porque isso a gente não pode perder de vista. E que tema é esse, pastor? Eu falei domingo passado. Alguém se lembra qual foi o tema que Deus nos deu para trabalhar esse ano? Inclusive eu disse que ia colocar um banner aqui com esse tema. Igreja IBC Zona Norte. Uma família para pertencer. Vamos dizer juntos? IBC Zona Norte. Uma família para pertencer. Foi muito fraco. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. IBC, Zona Norte. Uma família para pertencer. Esse é o nosso tema. Você vai ver muita gente, a gente trabalhando aqui, voltado para a família, não família biológica, mas família espiritual. E é interessante, irmãos, que esse tema, ele fala de dois tipos de família, porque na verdade Deus nos colocou e nos deu dois tipos de família. Você tem uma família biológica, sim ou não? Você nasceu numa família, você pertence a uma família, sim ou não? Mas Deus também te deu uma família Deus te deu uma família biológica e te colocou numa família Essa família espiritual que você hoje faz parte, você não fazia parte. Você era um estranho, mas Deus te adotou como pai. Você era órfão, porque quem não tem Jesus não tem pai. Eu estou falando espiritualmente. Quem não tem Jesus é órfão. Mas quando você tem Jesus, quando você recebe Jesus, você passa a ter um pai. Deus lhe adota. E ele lhe coloca, ele não deixa você sem cuidado. Ele coloca você dentro de uma família.
E essa família é a família espiritual. Se você está aqui na igreja, você é membro, você participa, você se envolve, você está ativo na igreja, você é membro de uma família. Amém? Então, quem está numa igreja, quem está participando, quem é membro, quem faz parte, quem pertence, é membro dessa família. Aí, eu acho interessante, irmãos, que Jesus, olha só, Jesus, ele pirava a cabeça dos religiosos. Os religiosos ficavam pirados, o cabeção ficava pirado com Jesus, porque Jesus trouxe uma linguagem diferente. Quando Jesus veio, irmãos, quando ele começou a pregar, e ele falava muito e confrontava muitos religiosos da época. Quem é religioso? Religioso é aquele que vive dentro do templo, adorando a Deus, servindo a Deus, dizendo que ama a Deus, entre aspas, está lá dentro do templo. Esses são os religiosos. E quando Jesus veio e começou a pregar, a pregação de Jesus confrontava os religiosos, pirava a cabeça dos religiosos. Por quê? Porque Jesus começou a chamar Deus de Pai. Ele se comunicava com Deus, ele se referia a Deus como Pai. Isso para a classe religiosa da época era algo estranho. Nunca ninguém, Jailson, se reportava a Deus como Pai. Nunca. Aí vem um estranho da Galileia, um aprendiz de carpinteiro, que ninguém sabe quem é, de onde veio, para onde vai. Aí começa a orar e chamar Jesus de Pai, a se referir a Deus como Pai. Os religiosos ficavam pirados, irmãos. Ficavam pirados com isso. Por que chama Deus de Pai? Porque na cabeça dos religiosos judaicos, só quem podia chamar Deus de Pai era o Messias, que era o Filho de Deus. Mas Jesus era o Messias, sim ou não? Sim. Jesus era o Messias. Ele podia chamar Deus de Pai, sim ou não? Podia. E chamava. Mas é interessante que eles piravam o cabeção, ficava sem entender. Tem alguma coisa estranha nesse homem. Por que ele chama Deus de Pai? A ponto, irmãos, de dizer que o que Jesus estava dizendo era blasfêmia. Porque quando Jesus dizia assim, eu e o Pai somos... Quando o Jesus dizia isso, os religiosos diziam, quem és tu para chamar Deus de Pai? Por que tu estás te fazendo como Deus? Que intimidade é essa que tu tem com Deus? Ninguém na terra tem essa intimidade. Pega na pedra para atirar nele. Crucifica ele. Isso é blasfêmia. Até o sumo sacerdote, quando viu Jesus chamar Deus de Pai, rasgou as vestes como uma demonstração de humilhação, de ignomínia. E ficou aquela coisa, irmãos, porque Jesus se referia... Sabe por que Jesus se referia a Deus como Pai? Porque Jesus tinha intimidade com Deus. E só quem tem intimidade com Deus chama ele de Pai. Mas os religiosos é diferente. O religioso trata Deus como Deus. Deus está no lugar dele e eu estou no meu. Para um religioso, irmãos, Deus está lá em cima e eu estou aqui embaixo. Para Jesus, não. Para Jesus, Deus está dentro de mim. Porque Jesus não disse, se eles creem e me receberem, eu virei, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Deus não está, meu irmão, lá em cima, bem distante de você. Deus está dentro de você, habitando na sua vida, através do Espírito Santo. Isso é intimidade. Isso é relacionamento. Olha, o que a religiosidade tem feito é tirar do sentido de ser igreja. Porque religiosidade, irmãos, acaba com o sentido de igreja. O religioso é aquele, como eu falei, que vive no templo, mas ele não se comporta como uma verdadeira família. Ele é um frequentador. Os irmãos estão me entendendo? Religioso é frequentador de templo. Ele não é o templo. Ele frequenta um templo, pastor. Religioso é isso.
religioso, ele não é filho, ele é escravo. Ele é escravo de mandamentos. Ele é escravo de leis. Você pode ver que um religioso, ele vai cumprir as leis e as doutrinas, né? Tudo paulatinamente. E ele é um observador da lei. E se alguém sair da lei, já está condenado com ele. Porque um religioso, ele está preocupado com mandamentos, com leis, com ordens. Mas quem é família, quem não é religioso e é família, não está preocupado com essas coisas, está preocupado com o relacionamento de filho para com o pai. Quem é filho de Deus, está preocupado em se relacionar com seu pai. Quem é filho de Deus, irmão, não fica com medo. Porque Deus vai me castigar. Quem é filho de Deus, confia que o pai ama o filho. E vai cuidar do filho. E se o filho pecar, o que é que o pai vai fazer? Vai disciplinar, porque disciplina é amor. Sim ou não? Disciplina é amor. Mas ele disciplina com amor. Mas o religioso, na mente do religioso, se ele pecar, ele já perdeu a salvação. Deus já condenou ele. Aí como é que pode, irmãos, alguém entender esse ser que está pronto para me condenar, para me castigar, para me jogar no inferno porque eu cometi um pecado? Eu vou considerar essa pessoa como um pai? Não. Eu vou considerar essa pessoa como um Deus carrasco e tirano. Eu estou dizendo para você qual é a diferença de um religioso. Ele nunca vai tratar Deus como pai. Ele vai tratar Deus como um tirano. É por isso, irmãos, que tem muitos religiosos dentro das igrejas que nunca, pasmem, nunca se converteram de verdade. Porque nunca entenderam a graça de Deus. Nunca alcançaram e foram tocados pelo amor de Deus. Eles não dão frutos para Deus em amor. Eles dão fruto de quê? Eles dão fruto de religião. Eu estava comentando com os pastores que, irmãos, Deus nos chamou para ser discípulos. Amém? Jesus não te chamou para ser evangélico. Jesus não te chamou para ser que mais? Frequentador de igreja. Jesus não te chamou para ser tem outro nomezinho. Gospel, Jesus não te chamou para ser essas coisas, não. Jesus te chamou para ser discípulo. Jesus te chamou para ser discípulo e fazer. Para ser discípulo e fazer. Para ser discípulo e fazer. Foi para isso que Jesus te chamou. Aí eu estava dizendo para os pastores: um discípulo gera outro discípulo. Agora, um religioso gera outro religioso. É por isso que as igrejas, irmão, estão cheias de religiosos. Quando vai falar de amor, de graça, de palavra, isso não se sustenta para um religioso. O que sustenta para um religioso é mandamento, é lei. Tem que fazer, porque se não fizer, está no inferno. Um religioso, quando vai evangelizar, ele não vai com a mensagem de amor, ele já vai com a mensagem do inferno. Ele já vai dizendo assim: olha, tu te converte, senão tu vai para o inferno. Que boa nova é essa, hein, irmãos? Como é que a pessoa vai se converter? É porque ele já vive no inferno. Vocês estão entendendo? A mente do religioso. Irmãos, se tem uma classe que Jesus mais combatia quando ele estava na terra, era religioso. Porque religioso acaba com o sentido de ser igreja. Igreja não é religiosidade. Igreja não é um lugar para você frequentar. Igreja é um lugar, é uma família para você ser família, ser igreja. Para você ter identidade de filho e não de visitante, de frequentador. É um lugar para você ter relacionamento com o pai, como o filho ama o pai e como o pai ama o filho. Igreja é um lugar para isso. Paulo está aqui no capítulo 2, preste atenção, esclarecendo aos irmãos da igreja de Éfeso o real propósito de Deus em torná-los igreja. Esse era o propósito de Paulo. Já no capítulo 1,
não precisa ir para lá. Paulo vai dizer ali, porque, irmãos, preste atenção, Deus, Ele é família. Tem uma coisa que Deus gosta, é do modelo de família. Tem uma coisa que Deus preza e Deus cuida, é família. Não apenas a família biológica, mas principalmente a família espiritual. Você vai ver lá no capítulo 1, Paulo dizendo que nós, a família de Deus, nós somos constituídas, não foi lá no Atos não. Nós somos constituídas como igreja lá na eternidade. Lá na eternidade Deus já estava pensando que aqui no Mário Andreas ia ter uma igreja que se reunia e adorar o nome dele. Na eternidade, irmãos, já estava no coração de Deus fazer uma família espiritual. Por isso que Paulo começa: bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você vai ver Paulo tratando Deus como Pai em Efésios. Por que Pai? Pai diz alguma coisa com relação à família? Diz? Diz sim ou não? Sim. Pai é o chefe da família, não é? A figura do pai não é o chefe da família? Não é seu chefe? Então, Paulo trata Deus como Pai. E ele, lá no capítulo, ele vai dizendo: ó, Deus constituiu, ainda na eternidade, nos predestinou em Cristo, nos elegeu para o louvor da sua glória, nos deu salvação. Ele vai, lá no capítulo 1, você pode ver, aí vai. Dizem que é o maior capítulo, onde Paulo, ele ali tem uma visão do propósito de Deus geral para a igreja. A coisa mais linda, um dos textos mais lindos, é o primeiro capítulo de Efésios. E aí Paulo está aqui esclarecendo 3 pontos que ele vai falar no capítulo 2. Ele vai mostrar para os Efésios. Efésios, irmãos, era uma igreja que havia na cidade de Éfeso. Era uma cidade grega. E nessa cidade tinha uma igreja que se reunia lá, os irmãos de Éfeso. E Paulo escreveu essa carta porque a igreja que estava lá em Éfeso era um lugar altamente religioso. Então Paulo queria combater a religiosidade para que isso não entrasse no meio da igreja, porque se a religiosidade entrar no meio da igreja, ela mata a igreja. Irmãos, ela pode cantar, ela pode ter um templo bonito, ela pode ter uma banda linda e maravilhosa, pode ser hinos maravilhosos, mas Pai, se referir a Deus como Pai, ela está morta. Não dá fruto, só incha. Só olha para si, só pensa em si, só pensa em templo. Para o religioso, o mais importante são as coisas, são as cadeiras, são as baterias, são os bens materiais, é o patrimônio. Mas para o Filho de Deus, para Deus o Pai, o mais importante é a igreja que se reúne dentro do templo. Isso aí é o mais importante. São as pessoas, são os filhos. Eu sei que casa, irmãos, é importante. Cada um aqui tem sua casa onde se reúne com a sua família, sim ou não? Você cuida da sua casa? Agora eu pergunto, você, se tivesse uma tsunami, você ia guardar a sua casa e a sua família perecer? Você ia guardar primeiro a casa que se destruísse para lá. O mais importante dentro de uma casa é a família que habita dentro dela. Mas o religioso, ele só se importa com o templo. Eu acho que foi por isso que Deus permitiu que o templo de Jerusalém fosse destruído. Aí você vai olhar para Ezequiel. Ezequiel vai dizer o que é que era feito dentro do templo. Tem um hino que diz, irmãos, que a morte habita por trás dos templos. Sabe por quê? Porque muita gente dentro dos templos religiosos condena o outro, fofoca do outro, aponta o outro, cria intriga entre irmãos, entendeu? Irmão, cria intriga dentro do templo, arruma vendaval, sai falando de pastor, sai falando de ministério, arruma intriga, arruma briga, tudo isso dentro de templo, calunia dentro de templo, mata a fé do outro, condena o outro para o inferno. Só porque usou uma bermuda, só porque usou um brinco, só porque pintou um cabelo. Olha, fulano pintou o cabelo, aquilo está lá, aquilo está desviada.
Esse é o linguajar do religioso, irmão. Ele vai logo vendo os erros dos outros e vai logo apontando os erros, porque como eu falei para você, o religioso ele só presta atenção em leis, em mandamentos. Ele não está nem aí para amor, não. Mas uma família, o que impera, o que preside no meio de uma família é o amor. É o amor de um para com o outro. Preste atenção aqui, meu irmão. Olha só. Vem cá, Jair. Faz de conta que Jailson é meu filho. Eu sou o pai de Jailson, certo? Jailson é o pior bandido aqui do Mário André. Caba bandidão. Todo mundo sabe. Caba não é flor que se cheira. Ele é ruim. Já matou, já roubou, já assaltou. Ele está dizendo, eu não sou mesmo não, falou que se cheira. Aí Jailson vai preso. Jailson vai preso. Olha só, eu estou só fazendo uma comparação aqui. Jailson vai preso. Quando chega lá na delegacia, o delegado já sabe que Jailson é assíduo na delegacia. É quase um morador. É? Ah, você. Mas quando vem o pai e o delegado, olha, está vendo o que seu filho fez? Ele assaltou. Olha aqui o roubo. Olha aqui a droga. Olha aqui o que ele estava vendendo, estava traficando. O pai, irmãos, que ele saiba, por mais que ele veja o crime diante dos seus olhos, ele vai sempre dizer, meu menino não. Meu menino não é isso não que o Senhor está dizendo não. Ele sabe que é, mas ele nunca vai aceitar que é. Eu estou falando besteira? Sabe por quê, irmãos? Porque o pai ama o filho. Não importa o que ele faz ou deixa de fazer. Ele é meu filho. Ele é sangue do meu sangue. Eu amo ele. Você está entendendo qual é o relacionamento que Deus quer com você? É esse. Vem Satanás e diz assim, ela pecou, ela mentiu, ela roubou, ela caluniou. Aí vem Deus e diz, epa, não, ela é minha filha. Ela foi perdoada, ela foi restaurada, ela foi salva. Jesus derramou o sangue dele por ela e ela é minha filha e pronto, e final. Está entendendo, irmãos? É isso que Deus faz. Agora ele só faz isso com filho. Ele não faz isso com bastardo. Cadê isso? Ele não faz isso com bastardo. Ele só faz isso com quem é filho dele. E sabe quem é filho dele? É quem nasce de novo, da água e do Espírito. O verdadeiro filho de Deus, ele se comporta como filho, não como escravo. O verdadeiro filho de Deus, ele tem a casa de Deus como a sua morada, não como o lugar onde ele visita. Irmãos, igreja é um lugar para nós pertencermos. A palavra igreja, no original, ela tem uma nomenclatura chamada pertencimento. Você tem que fazer diferenciação entre o que é família e o que é parentela. Preste atenção, parente não é sua família. Parente era a sua família. Depois que você se casou, você constituiu uma. Agora os parentes são parentes. Você tem sua família para cuidar. Quando eu era jovem, eu não largava da minha mãe. Meu Deus. Era nos coi dela o tempo todinho. Para onde ela ia, eu ia. Eu morava em casa. Ela cuidava de mim. A minha avó ali. Ali era a minha família. Agora, quando eu constituí a minha família, aí aquele povo ali deixou de ser minha família. Aquele povo ali agora é parente. Eu agora vou lá para visitar. E eu vou muito pouco na casa da minha mãe. Eu ia mais, mas vou muito pouco. Eu sei que ela está guardada com o Senhor. Ela está bem cuidada. Mas a minha atenção todinha agora é para a minha família. É por isso que Deus diz assim, irmãos, o texto diz assim: e deixará pai e mãe, e se unirá a sua família, e serão os dois uma só. Então, o cordão umbilical, ele tem que ser rompido, irmão. Tem que ser rompido. Para poder ser família.
Mas você já viu que tem pessoas que uma briguinha de nada. Tem mulher que... Isso acontece mais com mulher, né? Tem homem também, mas acontece mais com mulher. Uma briguinha de nada que dá com o marido, aí já corre pra onde? A casa da mãe. Ai, mãe, ele deu em mim. Esse aqui. Poxa, não foi quebrado? O cordão não foi quebrado? Foi rompido? Não é isso não. Agora as suas brigas, os seus conflitos têm que ser resolvidos dentro da sua família, com seu marido, com a sua esposa. Tem que levar coisas que estão acontecendo dentro de vocês como casal para os seus parentes. Seus parentes não tem mais nada a ver não. Eles podem te ajudar numa necessidade, numa emergência, mas agora os seus conflitos, seus problemas você vai resolver dentro de casa. A roupa suja vai ter que ser lavada dentro de casa. Quem está me entendendo aqui? Mas infelizmente, irmãos, a gente age assim com Deus. Visitar, a gente visita uma praça, uma praia. A gente visita, sei lá, é que a gente visita um shopping center, a casa de um irmão. Agora a família, se visita a família, irmão? Você visita a família? Não? Família você faz o quê? Você mora nela, você habita nela, você pertence a ela. Você pode passar o dia todo trabalhando. Quando você volta para onde? Para a sua família. Mas tem gente, irmãos, que é da família de Deus, mas só frequenta a família de Deus. Vai lá quando dá tempo. Olha o relacionamento. Deus para ele não é pai. Não adianta, irmãos, eu viver o domingo chamando Deus de pai e viver a semana inteira como órfão. Você está entendendo? Eu chego aqui no culto, aí levanta a minha mão, meu pai, eu quero estar na casa do Pai, comer na tua mesa, meu Pai, tudo que eu sou é para ti. Passa a semana todinha, não fala com o pai, não adora o pai, não canta para o pai, não honra o pai. Você não é filho, você é escravo, você é religioso. Quando chega o momento, a oportunidade de estar na casa do pai, você começa a dar desculpa para o pai. Aí sabe o que acontece? Olha só. As mães aqui, levanta as mãos. As mães. Já chegou alguma vez na vida de vocês arrumar a casa todinha para receber o filho? Já? Quem? Levanta a mão assim. Arruma tudinho, cama, tal, né? O filho vai chegar. Eita, meu filho. Faz tanto tempo que eu não vejo ele. Deus faz isso com a gente, irmão. Deus prepara tudo. Hoje eu estou preparando, olha, vai ter uma palavra para alimentar meu filho. Vai ter louvor para ele me louvar, me adorar, entrar na minha presença, eu encher ele, eu renovar ele, eu falar com ele, eu abraçar ele pelo meu espírito. Aí Deus arruma tudinho, limpa tudinho, usa servos dele, limpa tudo, prepara tudo, o melhor louvor, a melhor iluminação, tudo do melhor. Quando chega no dia, o filho não vem. A mãe fica decepcionada, sim ou não? Agora imagine Deus como um pai. Imagine Deus. Aí a gente troca a casa do Senhor, a casa do Pai, a mesa do Pai, a comunhão com o Pai e a comunhão com os meus irmãos. Eu troco por um passeio, eu troco por um shopping, eu troco por um... Mas vivo dizendo que sou filho. Irmãos, a igreja precisa resgatar o sentido de ser igreja. Eu quero dizer para você que Igreja Batista Central, ela não é um lugar para frequentar. Igreja Batista Central é uma família para você pertencer e se relacionar. Eu
comprei briga, pastor, com a religiosidade. Eu quero chegar na presença do meu pai. Eu quero poder chorar para ele. Eu quero poder desabafar com ele. Eu quero poder abraçar ele. Eu quero poder beijar ele. Eu quero poder, quando eu estiver cansado, sentar no colo dele e ouvir a voz dele dizendo: meu filho, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te sustento e te ajudo com a destra da minha justiça. Esse é o relacionamento que eu quero ter com ele. É quando eu cair, ele estender a mão dele e me levantar e dizer: agora se levante e continue andando. Porque um pai, irmãos, o filho pode ser a pior raça, mas quando o filho volta para casa, o pai recebe de braços abertos e diga: venha, aqui você tem morada. Mas na casa do religioso não. Para um religioso, quem sai da presença do pai está desviado, está condenado. Se morrer, vai para o inferno. Uma vez que Deus te fez filho, você vai ser sempre filho, nunca vai deixar de ser filho. Já viu alguém deixar de ser filho? Já viu? Eu posso até dizer: meu pai morreu para mim. Não é? Tem gente que diz: o pai é tão ruim, meu pai morreu para mim. Mas eu pergunto: continua sendo pai, sim ou não? Continua sendo filho, sim ou não? Sim. Às vezes você está morto no seu pecado, no seu delito, mas Deus está ali. Eu sou seu pai. Eu vou lhe ressuscitar. Eu vou lhe levantar. Eu vou lhe trazer de volta. Filho. A minha identidade e a sua identidade é de filho, não é de escravo. Sabe o que Jesus disse? O filho permanece, mas o escravo não. Olha, irmão, o religioso, ele frequenta a igreja, frequenta. Se a igreja não atender aos requisitos dele, religiosamente falando, ele sai. Aí ele vai pular em outro lugar. Aí fica. Achou ruim? Sai. Pastor Moraes diz que esse tipo de crente é o crente cigano. Já viu o crente cigano? Ele não tem parada certa. Ele não tem família para pertencer. Ele não tem irmão para amar. Ele não tem pai para cuidar. Ele vive assim, de galho em galho. Tem identidade, tem morada certa. É um andarilho. Crente cigano. Deus te trouxe para uma família para Ele cuidar de você, para Ele dizer para você: olha, você aqui não está sozinho não, você está entre irmãos. Um irmão, é por isso, meu irmão, que eu digo: a comunhão é importante. A comunhão da igreja é importantíssima para mim e para a sua vida. Deixe de vir para a igreja, deixe de participar da comunhão, para ver se você não esfria e você não se desvia da presença do Senhor. Se você parar de frequentar, se você parar de vir para a comunhão, você esfria. Porque é aqui que Deus fala contigo, é aqui que Deus aquece a tua fé, é aqui que Deus te edifica através da palavra, é aqui que os dons são dirigidos para a igreja, para a edificação da igreja, para a construção da sua fé. Irmãos, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Ninguém é igreja sozinho. Repita comigo: ninguém é igreja sozinho, porque a igreja é família. Não existe esse negócio de dizer assim: ó, eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. Mentira. Zaira, deixa eu te dizer que tu não é igreja. Tu sozinho não é igreja. Nós somos igreja. Nós, eu, tu, meus irmãos, cada um. Igreja não existe, irmãos, em um. Ela existe no coletivo. Quando eu falar e me referir à igreja,
Eu não estou falando em templo. Porque o religioso, quando se fala em igreja, ele olha logo para o templo. A igreja de verdade é o povo que se reúne dentro do templo. Para Deus o templo não tem importância. Quem tem importância são as pessoas, a igreja dele, os filhos dele que estão se reunindo para adorar o nome dele. Eu posso ser igreja aqui e eu posso ser igreja lá na praça, lá na praia, lá no trabalho. Aonde eu chegar eu sou igreja. Isso não quer dizer que o lugar que Deus preparou não é importante. Nessa pandemia, muitas pessoas caíram, estão caídas na fé. Por quê? Porque começaram a passar uma mentira para as pessoas. Sabe qual foi a mentira que foi passada? Meu irmão, fica em casamento, você é a igreja. Você é a igreja. Igreja somos nós. Igreja é uma família. Igreja, ela está preocupada com o outro, com o seu próximo, com o irmão que está do lado. Igreja vive em função do outro. Igreja vive para amar o outro, para se relacionar com o outro. Você já viu, irmãos, alguém chegar na igreja, sentar, assistir o culto e não conhecer ninguém que está ao seu redor? Que tipo de irmão é esse? Que não conhece o outro irmão, que não sabe o que ele está passando, que não se importa com a crise que ele está enfrentando. Que tipo de comunhão, que tipo de unidade é essa? Que tipo de igreja é? Essa igreja não existe na Bíblia. Essa igreja existe na religiosidade que está imperando, principalmente aqui no Nordeste. Igreja, irmãos, é eu chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Sabe o que é a igreja? É como Jesus, é como o Paulo diz, não sei se é Jesus ou é Paulo: carregai as cargas uns dos outros. É Paulo? Paulo, né? Você está pronto para carregar o fardo de Paulo? Ou você está pensando só no seu fardo, olhando só para o seu umbigo? Aí a igreja quer fazer discípulo. Como? Se ela não é um discípulo. Só quem gera discípulo é quem é discípulo. Se você for sendo religioso, você vai gerar outro religioso que vem, senta, assiste, frequenta e volta. Vem, senta, assiste, frequenta e volta. Não se envolve, não ama, não trabalha, não serve, não adora. Que tipo de igreja é essa, irmãos? Que tipo de igreja é essa? Isso aqui é só a introdução. Quarta-feira a gente continua. Pertencer. Quando você pertence a uma família, você se importa com aquilo. Você se envolve. Não existe, irmãos, a gente está dentro de uma família, a gente vê os conflitos, as lutas, as provas, os ataques e ficar sem fazer nada. Qual é o pai, qual é a mãe que está dentro de um lar, que vê o seu filho sendo atacado e vai ficar parado? Vai ficar parado? Isso é igreja. Isso é ser igreja. É amar. Por isso que Jesus ele fala, ele diz assim: um novo mandamento eu vos dou. Qual era o antigo mandamento? Era um mandamento de religioso. Olho por olho. Se você me ferir, eu vou te ferir. Se você me matar, eu vou te matar. Se você falar mal de mim, você vai ser condenado, vai ser apedrejado, vai ser jogado. Aí Jesus vem: eu vos dou um novo mandamento.
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Igreja, você não tem um mandamento religioso, você tem um novo mandamento, e esse novo mandamento se resume numa palavra: amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Esse é o mandamento. Se eu amo meu irmão, eu não vou condenar o meu irmão. Se eu amo meu irmão, eu não vou jogar ele no inferno. Eu disse a Deus, Deus, eu não quero um povo que frequenta a igreja. Eu quero um povo que seja a igreja. Eu quero um povo, Senhor, que tenha autenticidade de igreja, comportamento de igreja, sentimento de igreja, que se envolve, que arregaça as mangas, que vai, que faz, que mostra que não é bastardo, que é filho. Quando Deus, irmãos, quando Jesus, irmãos, ensinou o Pai Nosso aos discípulos, você sabia que ele estava orando? Olha só, os discípulos, por isso que eu disse a você, para religioso, ele nunca vai entender uma pessoa que é íntimo de Deus, nunca vai entender como ser filho. O religioso nunca vai entender. Ele nunca vai ter relacionamento íntimo com Deus. O relacionamento dele com Deus vai ser de tirania e de medo. Se eu vacilar, Deus me joga no inferno. Esse é o relacionamento. Quando Jesus estava orando e dizendo: Pai, 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 aí os discípulos ficaram observando. Aí eu não sei se foi Pedro que disse assim: Senhor, ensina-nos a orar. Foi a única vez que os discípulos pediram para ensinar a eles, foi a orar. Sabe por quê? Porque eles viam Jesus falando com Deus como Pai. Meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Aí eles disseram: não, isso é demais. É disso que a gente precisa. Aí Jesus foi ensinar a oração modelo. Qual é a oração modelo? Pai Nosso. Ele começa como? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. A primeira coisa na oração que você deve entender é que Deus é seu Pai. Porque você tem que entender que Deus é seu Pai. Se você entender que Ele é seu Pai, você vai entender que Ele tem o melhor para lhe dar. Na sua oração Ele vai lhe dar o melhor. Ele não vai lhe dar coisa ruim. Mas qual é o problema? Os religiosos já entram na presença de Deus já com medo. Será que Deus vai me dar? Porque semana passada eu menti. Será que Deus vai me abençoar? Não vou nem orar, que Ele não vai nem escutar. Religioso pensa assim. Entendeu? Quem é filho chega na presença do Pai e diz assim: Pai, eu pequei. Eu menti. Não era para me ter feito, Pai, mas tu sabe que eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador. Pai, me perdoa. O sangue do teu filho foi derramado. Então, Senhor, me lava. Aí o pai bate. Eita, meu filho se arrependeu. Agora você já está pronto para receber a bênção que Deus tem para você. Isso é relacionamento, irmãos. Agora, se você tem se relacionado com Deus como religioso, eu preciso lhe dizer, meu irmão, você precisa nascer de novo. Nascer na família de Deus.
para você entender que você tem uma família e que você tem um pai que cuida de você, que ama você, que quer ver você crescendo, quer ver você desenvolvendo, quer ver você sendo vitorioso. Irmãos, quando um pai investe nos estudos de um filho, o que é que ele quer, hein? Ele quer o quê? Eu tenho a certeza que você quer a melhor escola para o seu filho. Quer ou não quer? Se você pudesse mandar o seu filho estudar lá na praia, como é? Motiva? Motiva. É o mais caro, é? É o mais caro, é o Motiva. Se você pudesse, você não mandar seu filho para Motiva? Mandava ou não mandava? Mandava. Agora, o que é que você quer com isso? Que ele cresça, que ele seja inteligente, que ele se dê bem, que ele tenha vitória. Sabe o que é que Deus está falando para você, meu irmão? Ele, como teu pai, ele investe todas as fichas em você. Ele acredita no seu potencial. Ele sabe que você vai vencer. Sabe por quê? O que ele colocou dentro de você é poderoso. É o Espírito Santo de Deus. Você não é derrotado, você é filho. Aí Deus investe tudo em você e quer ver você vencer, e quer ver você ganhar, quer ver você na frente, quer ver você prosperar. É isso que um pai quer. Só. Sabe por que a gente não chega muitas vezes a esse ponto? Porque a gente trata Deus não é como um pai, não, é como um tirano. A gente não tem relacionamento com Ele. A gente trata Ele como um conhecido. A gente pega, olha só, tem 24 horas no dia. 12 horas eu trabalho, chego em casa cansado, vou me alimentar, vou tomar banho, me alimentar, vou falar ali com os meus familiares, minha família. O restinho do tempo que eu tenho, o que é que eu vou fazer? Eu vou trancar a minha porta e vou falar com meu pai? Não. Eu vou pro WhatsApp, vou pro Instagram, vou pro Facebook e vou me relacionar com gente que não estou vendo, com gente que eu não sei nem quem é, com gente que está falando mal de mim, com gente que quando olha meus posts lá, ele diz: Pia, só quer ser exibida. Aí o meu pai fica lá esperando. Cadê meu filho que não veio para o encontro comigo? Esperei o dia todinho. Ele estava no trabalho, eu guardei ele no trabalho, eu trouxe ele em segurança. Ele está com saúde, eu providenciei alimento na mesa dele, eu guardei a família dele. Aí quando eu penso que meu filho vai pegar o último horário que ele tem do dia para conversar comigo, ele vai para o WhatsApp, ele vai para o Instagram, ele vai para o Facebook, ou às vezes vai maratonar lá na Netflix ou TikTok. Isso é religiosidade. Mas no domingo, hein, pastor? Bem vestido, penteado, como filho. Só capa de filho. Por dentro ele não é filho. Porque ele só vem dizer: eu sou teu filho, mas passa a semana todinha como órfão. Igreja, é tempo da gente conhecer Deus como Pai. Ou isso acontece na nossa vida, ou a gente não tem sentido de viver. O filho permanece. O filho não frequenta, o filho pertence. Quem é filho se relaciona. Quem é filho se comporta como filho. Quem é filho é herdeiro. Quem é filho, por ser herdeiro, ele cuida das coisas do seu pai. Eu sou herdeiro, meu pai tem tudo. Aí eu pergunto a você: isso aqui é do pai, sim ou não? Isso aqui é do pai? É.
Eu sou filho, então eu vou zelar pela casa do meu pai. Está entendendo? Por isso que Davi dizia assim, ó: o zelo da tua casa, Senhor, me consome. Eu estou consumido porque eu tenho um zelo tão grande pelo... Davi tinha um zelo tão grande, irmão. Não era nem templo, era tenda. Tenda. Não era templo, não era casa. Quem fez casa foi Salomão. Davi ergueu a tenda. E quando ele olhava para o templo, ele dizia: não, tem que ser tudo limpo, tem que ser tudo bem cuidado, tem que ser tudo zelado. Deixava Davi com as carnes tremendo, Batista. O zelo da casa de Deus deixava Davi com as carnes tremendo. Aí você vê, irmãos, um monte de religioso dentro do templo, dizendo que é filho de Deus, mas não está nem aí com o templo. Eu quero chegar aqui, eu quero encontrar tudo lindo. Eu quero encontrar um ventilador funcionando, eu quero encontrar um teclado aí tocando, eu quero encontrar ali um baterista tocando. Mas não sabe o que foi que o baterista passou, enfrentou a semana todinha com os conflitos dele, com as dificuldades dele. Não tirou um momento do dia para interceder pelo baterista. Eu quero isso tudo ajeitadinho, direitinho. Mas eu sou filho. Eu tenho o dever de cuidar. Eu tenho o dever de me importar. Eu tenho o dever de me envolver. Eu tenho o dever de estar dentro, de estar junto, de estar misturado. Eu não sou visitante. Eu pertenço.